acaba sendo o seguinte, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o brilho de acreditar na gente, sabe? A gente vai deixando a nossa intuição de lado, e eu acho que isso também, com esse aumento do tempo que as pessoas passam, né? Nós passamos nas redes sociais, isso gera uma linha de comparação que ela é muito ruim. A pessoa acaba achando tudo que o outro fala relevante, tudo que o outro faz mais bonito, e não olha pra si. Né? Nós somos seres muito diferentes. E aí eu entendo, por exemplo, quando eu penso na minha técnica de maquiagem, quando eu penso em um produto que eu faço, ele só é daquele jeito porque não é só a assinatura da minha técnica. Aquilo ali é um compilado, é um conjunto de histórias, de emoções, de experiências, né? De quem eu sou. E isso é diferente de outras pessoas. Porque não tem ninguém igual. Né? Igual. Então, quando a gente aprende, eu acho que é explorar mais disso, quem nós somos, projetar nossa marca pessoal para o mundo, a gente consegue esse lugar diferente. Mas, normalmente, a gente tá olhando a vida do outro o tempo todo e aí querendo ser igual. Isso serve para a própria pessoa, como ela quer se representar. E tem que lembrar que o que se vê nas redes sociais 90% é espetáculo. Verdade. Não tem conteúdo. É um trecho. É uma coisa passageira para chamar sua atenção, mexer com seu sensorial e chamar mas que vai ser esquecido em 10 segundos. Até vir outra coisa que vai ser um outro espetáculo. Então, quanto espetáculo em cima de espetáculo, até que ponto você vai chegar? Sim. E aí, o que é o diferencial? É quem mostra conteúdo. Olá, começando outro Visagismo em Foco, e hoje nós vamos falar de maquiagem, de produtos, de uma série de coisas, e nós temos uma convidada que veio de Belo Horizonte, tem que agradecer de ter vindo, e que é Alice Contígio, que é uma referência no mercado, tanto para a maquiagem, o ensino da maquiagem, quanto agora também está criando sua marca própria de produtos. Olá, Alice, muito obrigado por ter vindo, é um prazer ter você aqui conosco. E eu queria primeiro saber um pouquinho sobre sua trajetória, como você começou, como isso tudo aconteceu. Tem muita coisa, né? Ai, bom dia, gente. Eu que agradeço muito, Felipe, por esse convite. Como eu te disse, já sou realmente uma fã do seu trabalho. Conheci o seu trabalho lá em 2012, então é realmente uma honra receber esse convite, estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu comecei na maquiagem, né, em 2011, 2012. Na realidade, eu comecei mesmo aos 15 anos de idade. Eu fui recepcionista de um salão de beleza e esse foi o meu primeiro contato com a maquiagem. A dona do salão, ela maquiava e ali eu comecei a me encantar mesmo pelo processo, comecei a visualizar um pouco mais perto. Eu não tinha... A minha mãe é uma mulher que... Ela é vaidosa, mas assim, ela faz o básico, sabe? Ela não é aquela mulher que sempre andou super maquiada e tudo. Então eu tive esse contato maior nessa época, eu comecei a me apaixonar. E ali aos 17, 18, quando eu saí, eu fui me profissionalizar. Me encantei realmente, não teve como, fiquei imersa na escola. Eu fiz um curso numa escola lá em Belo Horizonte, que é bem conhecida lá, né? Se chama Escola Bom Pastor. E aí em seguida eu já comecei a ministrar curso lá. De lá eu fui pra Embeleze, que era outra escola dessas profissionalizantes, né? Fiquei. Então eu falo que eu já comecei um pouco ao contrário, porque rapidamente eu fiz os 2 cursos, né? E dali eu já vim para essa área de ensino. Eu ensinava iniciantes e tudo, mas eu comecei realmente a me envolver muito com isso. Montei um pequeno espaço. Em paralelo, quando eu ministrava esses cursos ainda no Bom Pastor, depois na Embeleze, antes de montar um espaço de verdade, eu comecei a fazer alguns atendimentos dentro de casa. Mas eu vim de uma família muito simples e a gente realmente não tinha estrutura, não tinha recurso, mas isso pra mim nunca foi um problema, assim como ainda não é hoje, né? Eu comecei fazendo alguns atendimentos dentro do meu quarto, depois na cozinha da casa dos meus pais, eu ministrava curso de automaquiagem ali, porque
como eu tinha o curso profissional, né, durante a semana na escola, aos finais de semana as pessoas às vezes perguntavam pelo meu trabalho, eu sempre postei no Facebook, era Facebook ainda, Sim. e aí vinham, né, apareciam algumas pessoas e eu comecei ali. Então, fazendo esses atendimentos na cozinha da casa dos meus pais, depois do meu quarto, depois eu fui para um pequeno quartinho que era como uma despensa e comecei a montar ali um pequeno negócio, né, cabia só a cadeira e a cliente. Em seguida, em paralelo, na realidade, eu vim fazendo essas duas coisas. Chegou um momento que eu vi que era um cenário de oportunidade, realmente, principalmente porque eu estava fazendo algo que eu já amava, né? Então, eu queria me profissionalizar e oferecer algo melhor para as clientes. Aí, nessa época, eu pedi demissão da escola, na época era em Beleza, e peguei esse acerto. Meus pais cederam um quarto para mim deles, assim, uns fofos, queridos. E aí, eu reformei esse quarto. E aí, esse quarto, nele, eu já criei o primeiro estúdio, de verdade, assim. Que já era um estúdio um pouco melhor, que a cliente ela não precisava percorrer toda a casa, né? Já tinha um acesso pela garagem, um pouco mais tranquilo, mais privado, assim, mas tudo muito simples, mas também com muito amor, assim, que é o que eu acredito, né? Que tem que ser primordial no que nós fazemos, e dali as coisas, elas vieram dando certo. Em paralelo, eu também fazia sobrancelhas, eu sempre fui muito dinâmica, muito ativa, assim. Então, sempre tive essa vontade de aprender e de agregar, né? Eu ficava pensando que, e de fato, era impossível encher uma agenda. Como eu pedi demissão da escola que eu ministrava curso, eu precisava encher a minha agenda e ter clientes. Então, Sim. rapidamente, me veio à cabeça, né? Era mais difícil se fosse só com a maquiagem. Então, eu fazia sobrancelha e maquiagem. E dali as coisas foram acontecendo. Com o passar de... Não lembro ao certo, porque já tem bastante tempo, mas alguns anos passaram, aí eu me mudei para um espaço maior, aí dei um passo... Hoje eu entendo como um passo necessário de coragem, mas na época foi meio que uma loucura, né? Aí eu já aluguei um espaço enorme, 2 andares, e aí tinha aquele sonho, acho que como a maioria das pessoas, de ter um estúdio fora, né? Ter um estúdio estruturado, ter uma sala de noiva. E aí eu fui com a cara e com a coragem, montei esse estúdio. Foi realização para mim de um sonho, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa acessar até para entender que a gente pode mesmo, né? Que a gente tem essa capacidade. Mas foi também um momento de muito conflito para mim, foi muito difícil, porque nessa época eu montei uma equipe. Então eu coloquei várias pessoas para fazer atendimento ali no meu espaço e foi muito complexo, né? E aí você entra com o problema de administração. Isso, exatamente. Eu sabia o que é disso. Outra coisa, é um outro conhecimento. Mas o que você está dizendo mostra que para quem quer começar, tem que começar assim, com cara e coragem. Não, você não tem que ter todo pronto, toda a sua situação, porque você nunca vai fazer nada se você esperar. Eu tenho que ter um estúdio, eu tenho que ter um salão, eu tenho que ter isso, aquilo. Não, você tem que ter uma pessoa que deseja ser atendida e saber como fazer. Então, é estudar, aprender e depois ajudar as pessoas e fazer um trabalho bom. Aí as coisas vão desenvolvendo, não é isso? Sim, independente do contexto, eu acho que... Mas em alguns momentos, eu acho, especialmente quando a gente é muito jovem, tem esse negócio da realização do estúdio, de um espaço. Mas hoje eu já penso o contrário. Hoje eu tenho um espaço na minha casa, na frente da minha casa. E para mim é extremamente confortável, é maravilhoso. É tudo que eu sempre quis, entendeu? Mas lá atrás era, né, o contrário. E acontece muito. Muitas meninas que estão iniciando na maquiagem tem isso. Às vezes uma vergonha, inclusive, de atender em casa, de atender no próprio apartamento. Não tem o menor problema, né? Não. Se o espaço é organizado, se a pessoa se organiza para receber outra pessoa e tá ali entregando, realmente fazendo com amor. É fazer com amor, porque servir o outro é um ato de amor. Sim. E especialmente quando vem de fazer a imagem de uma pessoa, você tem que gostar de pessoas, você tem que estar interessada na pessoa. E se você tem esse interesse, e você tem isso na cabeça sempre, vai dar certo. Vai dar certo. Ter sensibilidade, né, com o outro. Então, não é o chique, né, que eu falo. Não é o chique, não é o mirabolante, não é o status, né, o lustre. Não é isso. Não é isso. E eu lembro sempre disso, porque justamente nessa época, onde eu não tinha o domínio da técnica que eu tenho hoje, porque eu vim me profissionalizando, melhorando, mas eu sempre tive muito amor pelo que eu faço e muita boa vontade. Esse olhar atento, essa sensibilidade. E eu tenho certeza que ainda quando a técnica não era
era boa, as clientes, elas ficavam pelo atendimento, pela disponibilidade, sim, por esse carinho, né, ao recebê-las, ainda que fosse na minha casa. Mas não era ruim, né? Não era ruim. Eu estava ali dando o meu melhor. E eu acho que a pessoa percebe isso, né? Mas aí, nesse espaço novo, foi um período de muito aprendizado. Eu fiquei lá 6 anos. Mas o meu maior aprendizado ali foi realmente a gestão, né? Gerenciar uma equipe. Você fez algum curso, alguma coisa para aprender a gerenciar? Não, foi assim, o que eu falo que Os erros e acertos. Não. É tipo trocar o pneu com um carro em movimento. Sim. Um caos, entendeu? Naturalmente, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho habilidade com pessoas. Só que eu não tenho habilidade nenhuma na parte financeira, logística, gestão. Exato, complicado. E foi, emocionalmente, foi muito complexo para mim. Foi muito difícil. Eu sempre indico para as pessoas o Empretec. O Empretec do Sebrae, que eles têm os cursos específicos para ajudar quem é do meio da beleza de saber como lidar com esse lado do negócio. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é você fazer o trabalho. Outra coisa é você gerenciar esse trabalho. Eu nesses 20 anos, observando as pessoas, os melhores, vamos dizer, mais bem-sucedidos negócios, é que tem uma pessoa para gerenciar e outra pessoa para a parte artística, para a parte lidar com o pessoal no sentido do trabalho em si, né? Sim. Porque senão começa a confundir sua cabeça. E não existe tempo e nem preparo, não, né? A minha sorte ao longo do caminho é que hoje o meu marido, que eu até te contei inicialmente, ele é um excelente administrador e ele já era meu sócio nessa época. Então, pelo menos assim, o que eu falo que o financeiro, ele é o coração da empresa. Entendi. Então, a parte financeira, ele sempre cuidou. E isso, pra mim, foi assim, super suporte. Porque aí eu tinha todo esse conflito, esse aprendizado de liderar a equipe e tudo, mas eu acho que uma parte muito importante, ele sempre cuidou. Então, isso me aliviou. Mas, assim, ali foi uma escola pra mim, porque eu vi, inclusive, que ainda que eu pudesse me profissionalizar e aprender e fazer alguns cursos, não era o meu perfil de negócio. Não era o que eu queria, era um negócio que me deixava presa desde muito cedo. Eu sempre prezei muito pela liberdade e o formato da profissão que eu vim construindo me deixou presa por muitos anos, porque eu fazia de uma forma que eu ficava muito refém, né, das clientes, dos atendimentos, da agenda, e a médio e longo prazo eu sempre quis algo que me deixasse mais livre, e o que eu construí ali nesse formato salão, de equipe, essa estrutura de dia da noiva, ela não me deixava livre, ela me deixava cada vez mais presa. Então, isso é uma coisa que um alerta para todo mundo, porque seu negócio pode se tornar, você pode ser escravo do seu negócio. E aí você só está vivendo em função do negócio, você não tem vida própria, né? Exato. E às vezes a pessoa ela tem na cabeça que ela está empreendendo, então ela é livre. Não, depende do formato do negócio dela. Porque o empreendedor, às vezes, ele fica muito mais escravo do que uma pessoa que tem, né, que é CLT, tem um trabalho fixo, porque não tem hora para terminar, né? A gente acaba... não sei que você tem um mega negócio que funcione sozinho, que toda uma equipe que funcione, e aí sim, ele está funcionando e você está lá, sei lá, observando tudo, vendo lá, mas você não está fazendo o dia a dia de operacional, aí sim. Mas para você chegar lá, você tem um período que não é assim, né? Exato. E a maioria das pessoas começam do zero, né? Então, essa não é a realidade. Porque às vezes a pessoa herdou alguma coisa, ela vai, não sei, continuar, né? Uma empresa de alguém, dos pais, dos avós. Mesmo assim, vai ter que aprender. Sim, vai ter que aprender. Mas eu acho que aí a pessoa, talvez, ela já vem com processos. Ela já tem minimamente alguma coisa organizada. Ou tem toda a coisa estruturada. Uma estrutura financeira, um suporte, não sei, né? Só que é comum a segunda ou terceira geração destruir tudo. Mas no cenário, né, da maquiagem, esse não é o cenário mais comum. A maioria das pessoas que eu conheço começaram assim como eu, do absoluto zero. Então a gente acaba tendo que desenvolver outras habilidades no caminho, né? Mas aí foi um período de grande aprendizado e aí também de autoconhecimento mesmo, porque aí eu vi que eu não queria aquilo, então eu comecei a me organizar para dar o próximo passo, por assim dizer. Como eu sempre acreditei na educação, eu sempre amei ensinar, né, minha técnica e compartilhar o que eu sei.
A gente, ali para 2017, eu já estava com a ideia, eu lancei um curso online em 2016, 2017, foi bem no início, assim, antes de pandemia e tudo, então eu lembro que na época as pessoas, elas ainda não tinham, né? Hoje curso online é algo muito comum, depois da pandemia... Muita gente foi queimada por curso nessa online. época, né? Porque Verdade. foram muito mal feitos. Não foram a técnica, vamos dizer, a didática correta para o vídeo. Tentaram fazer a mesma coisa online do que fazia dentro da sala de aula. E aí fica uma coisa muito entediada, né? Verdade. Então, eu vejo que ainda estamos num momento de transição das pessoas aprenderem a ensinar online. Porque é diferente de ensinar na sala de aula. E tem muito mais vantagens, inclusive. Uma coisa, quando eu fiz a primeira experiência minha com educação à distância, foi o programa Mão Livre que eu fiz, uma série, né? Que eram 26 programas e era sobre a linguagem visual. Então eram 15 minutos cada série, cada programa da série tinha 15 minutos. E a gente pensa, nossa, 15 minutos é tão pouco. E na realidade, em 15 minutos, você faz o que você faz em 2 horas na sala de aula. E aí que comecei a aprender o que pode fazer. E uma coisa que eu notei naquela época, que eu estava ensinando coisas de desenho, de observação, de percepção. Que no vídeo você consegue mostrar, por exemplo, coisas que você não consegue mostrar, porque você pode mostrar como o seu olho está vendo, como você está enxergando. E na sala de aula você não consegue mostrar isso. Então a pessoa fica a coisa meio abstrata, assim, mas não está entendendo o que você está realmente dizendo. Quando você tem o vídeo, você mostra, olha, é aqui, a luz está aqui, não sei o que, etc., fica muito mais claro. E se juntar as duas coisas com a parte... Porque maquiagem você também tem que mostrar como é o movimento da mão, o peso, etc. Talvez até pegue... Eu não sei se você faz isso de pegar na mão do aluno, etc. Né? E aí isso não tem como fazer online, né? Mas... eu descobri que, no meu caso, o online é muito melhor. Porque tem repetição, a pessoa vê, rever. E educação é repetição, né? Com metodologia, eu acho que eu concordo. O online, ele oferece muitas oportunidades. A ideia da pessoa poder rever e de ser mais dinâmico, da pessoa poder ir ali e acessar exatamente onde ela tem dúvida, né? De voltar, eu também acho impressionante. Mas nessa época eu não tive uma boa experiência. Não, a gente não tem, ninguém tinha. Era uma coisa completamente nova. Sim. Então, obviamente, assim como você estava falando, como você começou com a maquiagem, todo mundo fez com cara e coragem cursos online. E, logicamente, tinha umas coisas erradas, tinha coisas que não funcionavam, tinha umas besteiras, tinha umas coisas que... E as pessoas vão aprendendo, assim é o processo. É verdade. Nessa minha experiência foi mais complexo, eu acho que foi complexo a minha parte, assim, eu fui por uma agência de lançamento, que era algo muito comum na época, né? Então, 1000 promessas e tudo, e desconhecimento por minha parte, porque eu não entendia do formato. Porque aí tem o marketing, né? Isso, então, o problema no final foi o marketing, porque aí eu abracei uma ideia muito agressiva, né? Uma divulgação muito agressiva, que ela não tem a ver nem comigo, nem com o que eu acredito, nem com o perfil da minha aluna, e aquilo ali eu acho que assustou um pouco as pessoas, sabe? O método mesmo
mesmo, o marketing em si. E aí eu virei figurinha na internet, o pessoal fazia piada, porque eu já fazia aqueles anúncios, gravava e tudo. Então aquilo ali me gerou uma sequência de traumas, né? O pessoal fazendo figurinha com a minha cara, mandando no WhatsApp. Olha, terrível. Mas, enfim, né? Foi também um período de muito aprendizado e desbloqueou em mim algo que eu acho que era importante. Inclusive, eu tomei um trauma momentâneo. Não, online não é pra mim, eu vou continuar ensinando aqui na minha sala, do jeito que eu já faço e pronto. Só que eu vim de uma maquiagem muito pesada, de uma maquiagem mais artística, e com o passar dos anos, eu vim transitando. Eu, pessoalmente mesmo, gosto, né, mais de algo que é mais atemporal. Eu gosto de algo mais clássico, porque eu acho que quando a gente pensa em algo clássico, é mais fácil de ser bonito a longo prazo, né? Sim, mais em qualquer situação. Isso, e eu vim me descobrindo, né, ao longo dos anos, na imagem mesmo e tudo, e aí eu vim observando o mercado também, que dentro do nicho ali, né, que eu já trabalhava, muitas pessoas faziam essa mesma maquiagem muito pesada e tudo, mas muitas clientes não se sentiam representadas. Elas descaracterizam a pessoa, né? Exato, o excesso, né? E aí, aquilo começou a me gerar um incômodo. E aí, eu comecei a buscar mais informação e comecei a passar por um período eu sempre fui muito curiosa de fazer muitos cursos, mas foi um período onde eu parei de fazer aquele tanto de curso, porque eu fazia um em cima do outro. E aí, eu comecei a tentar colocar pra fora aquilo que eu entendia como mais natural. Eu sempre gostei muito do trabalho da Brigitte Calegari, com certeza você conhece, porque ela já... Não, foi aluna mesmo. Com certeza, e a gente esteve aqui também. Então, eu sempre amei a Brigitte e acompanhei muito o trabalho dela, e pra mim ela é uma pessoa referência nesse estilo de maquiagem mais clássica, e foi uma pessoa, então, que me inspirou muito nesse processo. Então eu comecei a desconstruir um pouco do que eu fazia sozinha. Então, uma sobrancelha um pouco mais natural, uma pele mais leve, cílios menores, observar mais o formato do rosto, a intenção da pessoa, né, no momento da maquiagem, entender a maquiagem como um complemento e não só como o principal ali, né, naquele momento, porque a gente tem o cabelo, a roupa. É uma parte de um todo. Isso, né? Exato. E aí eu vim criando um estilo de maquiagem, uma assinatura, né, um estilo muito, muito próprio. E aí, em paralelo, como eu sempre acreditei no poder da internet, divulgando, postando um pouco desse processo, isso começou a atrair o olhar das pessoas. E aí eu já tinha alunas, mas começaram a vir mais pessoas de outras cidades, de outros estados. A agenda começou a ficar cada vez mais cheia, e aí aquilo despertou a minha atenção. Eu falei, mas gente, cada cliente, assim, aos finais de semana, cada vez a agenda também mais cheia aos finais de semana, de noiva, e as clientes trazendo print daquele estilo, daquela maquiagem. Eu falei, eu realmente acho que as pessoas estão gostando disso. Realmente acho que quando eu ficava fazendo tudo ao mesmo tempo, isso talvez fosse um ruído de comunicação. Eu comecei a me encontrar naquele estilo e automaticamente atrair pessoas que também queriam aquilo, não se sentiam representadas com aquela maquiagem com tanto excesso. E aí eu tive a sensação de que eu estava encontrando um pote de ouro no fim do arco-íris. Eu falei, meu Deus, mas a cliente, ela ama, ela quer, ela tá brigando pelo horário, as alunas estão vindo de outros lugares. Será que realmente é algo diferente assim? Mas aí eu continuei. E aí, né, o que aconteceu foi, a agenda foi ficando cada vez mais cheia, que aí foi maquiagem beauty, era o dia inteiro na internet, o dia inteiro falando sobre isso, e aí todo mundo começou a pedir de novo online. E então eu comecei a repensar, eu tinha um trauma, né, mas eu falei, será? Enfim, regravei o online, com esse método, né, a maquiagem beauty da forma que eu faço, e aí foi um verdadeiro sucesso, foi, assim, uma coisa absurda, nem eu acreditei. Eu fiz na época um formato de lançamento, mas eu abri as vendas lá online, vendi muitos e muitos cursos online num nível que eu tive que fechar no segundo dia, porque eu não conseguia nem dar suporte, e aí eu não sabia se era pra rir ou se era pra chorar, porque eu realmente não tinha como, né, não tava entendendo exatamente o que estava acontecendo, mas foi algo muito transformador pra mim. Por quê? Foi um método, uma forma de fazer que mudou muito a minha agenda, a minha vida, as oportunidades, né, na minha carreira na maquiagem, e aí muitas pessoas começaram a replicar daquele mesmo jeitinho que eu fazia, que eu faço, e trouxe uma transformação muito importante para essas pessoas. Em paralelo, eu já estava com a ideia da minha marca, que foi o que eu te contei, né? Há um tempo atrás, eu sou amiga da Nath Capello. Nath Capello tem marca própria também. E já tinha passado na minha cabeça, claro, né, ter uma marca própria. De uns anos pra cá, eu acho que isso se tornou cada vez mais comum no Brasil, mas o que eu pensava é o que muita gente pensa, não é pra mim.
eu não tenho conhecimento para isso e eu não tenho dinheiro para isso. Se eu não tenho recurso financeiro, como é que eu vou fazer? Né? E olha a importância da gente acreditar mais na gente também, porque eu não tive a decência, Felipe, de ir lá e dar um Google para, tipo assim, como é para ter uma marca própria de maquiagem? Quanto custa? Não. Porque eu só achava que era muito para mim, que eu não ia ter condições. Que tinha que ter uma mega fábrica. Isso, uma estrutura, assim, né, muita, como é que fala? Muito conhecimento, muito dinheiro, enfim, muito apoio. Mas eu não sei no que você acredita, mas nesse caso, para mim, foi uma coisa dos céus. Eu acho que tudo começa pequeno. Pois é, eu acho que... Nada começa grande. Nada começa grande. O Walmart começou com uma loja. Pois é. E hoje... Ele comprou uma loja de $30 mil. Hoje tá faturando 500 bilhões por ano, ou 600 bilhões de dólares por ano. Loucura. E ele só pegou uma loja. E tinha uma ideia de como fazer a loja funcionar melhor. E no primeiro ano, e aquela loja que faturava $30 mil por ano, que é pouco, né? Ele fez faturar 90 mil. Aí ele comprou logo depois uma segunda loja, depois ele fez isso, depois ele viu que ele podia ter uma distribuição, aí foi indo, agora tem, sei lá, milhares de lojas. Pois é. Eu sei que aí, eu acho que, né, nesse caso foi, Deus falou assim, Deus viu graça em mim, falou, minha filha, não procurei, não busquei informação, continuei sentada, fazendo meus cursos online, continuei divulgando a minha maquiagem beauty ali na internet, só que há muitos anos, a minha mãe, ela tinha uma loja de roupa quando eu era criança, tinha uma pessoa que era uma cliente dela, do bairro, da região, e que me conhecia. Essa pessoa reapareceu, né, eu só sabia o nome dela, reapareceu, mandou uma mensagem que queria falar comigo, que tinha uma oportunidade, e eu pensei, marketing multinível, não nada contra, só que eu não queria, eu já tinha meu negócio, não queria me envolver em outro negócio. Falei, não, ela vai me apresentar alguma outra coisa e tudo, algum outro formato de trabalho, vou querer agora. E aí, só que ela ficou insistindo, e era uma pessoa conhecida, eu fiquei sem graça. Eu falei, não, Jandra, então vamos marcar um café, vem aqui no estúdio. Resumindo, ela trabalhava, né, numa indústria de marca própria, e ela veio me apresentar o projeto. Ela falou, Alice, eu te conheço desde criança, conheço sua trajetória na maquiagem, trabalho nessa indústria, eles fazem terceirização, e eu acho que você é uma pessoa perfeita para ter uma marca própria de maquiagem, tem tudo a ver com você. E aí eu falei, Jandra, isso já passou na minha cabeça, mas eu acho que não é para mim. Ela falou, mas deixa eu te apresentar. Aí ela me apresentou. Então, se já tinha passado na minha cabeça, aquele dia ela regou. Como fazer. Apareceu como fazer. E aí eu comecei a perceber que eu poderia começar pequeno, assim como eu fiz todas as outras coisas na minha vida. Mas Deus foi tão generoso que as coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu vim com a ideia de um primeiro produto. Qual foi o primeiro? Na verdade, era um gloss. Era um gloss com um ativo, né, pra... Como é que fala, gente? Com um ativo que aumenta os lábios, né? E eu sempre gostei bocão, o bocão tem muito a ver comigo e tudo. E aí eu falei, não, esse gloss com ativo que realmente tem essa capacidade de aumentar, eu acho que ele vai virar marca registrada, as seguidoras vão gostar, enfim. Só que aí veio pandemia. Em paralelo, eu comecei o desenvolvimento, veio a pandemia. Aí, quem ia usar gloss? Todo mundo usando máscara? E aí eu pensa, o desespero. Aí eu falei, não, vou implementar o segundo projeto. Eu tinha a ideia de uma bruma, que tinha uma característica que está muito relacionado com o meu estilo de maquiagem, que é uma característica que traz naturalidade para a pele, que tem ativos que revigoram, renovam, então trazem um viço, né? Aquela pele com cara de pele. E aí eu comecei a pensar nesse segundo projeto. Então vamos inverter a ordem. E aí, as coisas no online estavam dando certo. Então, o online foi me dando a possibilidade de investir na marca. E eu vim tirando o dinheiro daqui para colocar aqui, entendeu? Continuei com o meu mesmo estilo de vida, da mesma forma, os meus gastos e tudo, só que o recurso, ele veio acontecendo, coisa que eu pensava, gente, mas da onde que vai sair esse dinheiro? Tipo assim, minha família não tem, enfim, mas Deus colocou a forma. E aí, vim investindo na marca e tudo, só que aí eu não imaginava, porque eu comecei com a ideia de um negócio.
de um negócio que me proporcionasse mais liberdade, de um negócio que me fizesse aprender mais, né? Aonde eu pudesse enfrentar mesmo novos desafios, me desenvolver mais como empreendedora. Porque, apesar de amar ensinar, eu comecei a me sentir muito presa em um fluxo de negócio que ele acabava sendo um pouco mais do que eu já estava habituada a fazer. Tipo assim, ó, eu faço a minha técnica de maquiagem. E aí vem uma pessoa e eu ensino pra ela. E acabou naquele momento. Só que o meu negócio, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, não só porque eu sei passar uma sombra, ou sei fazer colar um cílio, não é por isso. É porque eu consegui, ao longo do caminho, desenvolver habilidade para negócios. Então, eu vim estudando sobre marketing, eu vim aprendendo um pouco sobre fotografia, eu melhorei a minha comunicação, a minha imagem, e em paralelo, sabe? Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então eu comecei a perceber isso, que existia uma metodologia em torno disso, uma metodologia não, mas como se fosse uma sequência, que a pessoa, para ela ter um negócio de sucesso, para ter um negócio sólido, ela precisava se desenvolver em muitas áreas, que não adiantava ela só fazer maquiagem bem feita. Afinal de contas, tem muita gente que faz a maquiagem bem feita e não consegue ter retorno, assim como tem muita gente que nem faz tão bem assim e tem muito reconhecimento, né? E aí eu comecei a perceber isso, e aí eu já não me encaixava só naquele formato mais do trabalho de vou ministrar curso, aí a aluna aprende a passar a sombra, fazer a maquiagem, mas e depois? Ela faz o que com isso? Se ela não tem confiança no que ela faz, ela não entende de marketing, de comunicação, né, não sabe projetar a própria marca pessoal. Aí a marca, ela me reconectou muito nisso, que é algo pra mim maior, que é o empreendedorismo mesmo, entendeu? Porque quando a pessoa está empreendendo, eu acho que aí, quando ela se entende, né, como empresária, empreendedora, aí ela se coloca em outro lugar, independente do tamanho dela, se é no quartinho dentro da casa, se é em um estúdio maior, independente do contexto. Mas se a pessoa está empreendendo, ela precisa encarar isso de outra forma, e aí isso foi muito importante pra mim, porque eu vim estudando, buscando mais conhecimento, e aí o que, né, eu não esperava eu via como um negócio, só que eu me apaixonei profundamente por esse negócio da marca própria. Porque é muito interessante, é muito desafiador. A gente... Lógico, né? Porque é um projeto criativo. Muito, exato. Só que o que eu pensava, eu não tinha um conhecimento químico, eu não tinha um conhecimento de farmácia para fazer aquilo ali. Só que eu comecei a buscar, eu comecei a fazer de forma intuitiva, como uma curiosa, buscar informação, fazer alguns cursos rápidos mesmo, mas comecei a aprender a ler os rótulos, fiz um curso de química aqui, fiz outro de manipulação ali, fiz outra coisa que eu faço muito e que me ajuda muito nesse processo. Eu vivo dentro da indústria. Hoje, porque as pessoas elas usam muito um formato que a gente fala que é o full service. A pessoa compra um projeto, né, de um gloss e aí dá a ideia dele, até a finalização, tudo é feito na indústria e muitas vezes a pessoa participa pouco desses processos. Entendi. Ela pega o produto para ela comercializar. Então, o pessoal o terceirizado, né? Que vai fazer todo o desenvolvimento. Isso. A pessoa, às vezes, ela não participa tanto. Ela participa de longe. Na realidade, ela não fez o produto. Às vezes ela... Outro fez. Isso, o outro fez. Ela fala, eu quero assim, assim, assim. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e faz. Pode ser que seja... Essa é a realidade da maioria. Só que eu vi Só que essa pessoa sabe o que realmente é necessário no sentido? Sim, na realidade, quimicamente falando, sim, né? Porque são pessoas aptas que estão dentro da indústria para fazer isso. Só que você concorda que é algo muito pessoal? Eu acho meio complicado se entregar tudo para uma pessoa, porque não é bem assim. Vai ficar igual. Exatamente, porque ele vai fazer tudo como já está sendo feito por outros, né? Então, se tem várias pessoas fazendo marcas próprias, vai sair várias coisas com a cara da indústria e não da pessoa. Mas esse era um movimento, né, que é muito comum ainda, mas foi um movimento que me assustou. Quando eu entrei na marca própria... Eu fico pensando, o cara que está fazendo esse desenvolvimento vai ter a tendência de fazer seu produto como ele já sabe fazer. Claro, é mais fácil. Então ele já fez isso para outra pessoa. Então, qual vai ser o seu diferencial? Exato. Em qual sentido você fazer um produto igual ao que já foi feito? Qual o propósito disso? Exatamente. Por que você está fazendo esse produto? Só para ter assim, poder dizer, eu tenho minha marca própria? Igual qual o benefício que você está dando para o mercado trazendo o seu produto? Nenhum. Né?
Exatamente. Só que é mais fácil fazer assim. E eu não julgo porque... Mas não vai durar. Então, o processo criativo é uma coisa... Poucas pessoas realmente compreendem como funciona. Né? Então, na realidade, as coisas... por exemplo, pega o trabalho que eu fiz em relação ao visagismo. Eu tinha o objetivo de fazer visagismo, fazer esse trabalho? Não. Eu tinha o objetivo de descobrir como que eu poderia me expressar melhor através da minha arte. Então, como que eu podia ter uma ideia? Então, primeiro é como você tem ideias, né? E segundo, como que eu posso transformar essa ideia numa imagem com harmonia e estética? Para mim, isso era o museu X da questão. Eu vou fazer um quadro. Tudo bem, eu vou fazer um quadro. Depende de só ter técnica? Não. Eu preciso ter uma ideia e saber como transformar essa ideia numa imagem que expressa a minha ideia. Então, como é essa mágica? Como isso funciona? E é isso que eu queria descobrir. Como é que eu poderia ter uma coisa mais consistente para explicar esse processo? Porque é tudo muito, assim, como... caiu do céu, você teve uma ideia e uau, você acendeu a lâmpada. E não é nada disso. Não é nada disso. Você tem que ter conhecimento das coisas, etc. E aí foi desenvolvendo as coisas. Mas tem experiências, você tem que experimentar, você tem que ver o que funciona, o que não funciona, você experimenta de um jeito, isso não deu muito certo, então eu vou experimentar desse jeito. É uma tentativa e erro, porque você está entrando num caminho, um campo, em que nunca ninguém entrou. Se você, bom, eu vou fazer igual a todo mundo, você não está fazendo nada. Exato. Então você não está criando nada, você está simplesmente copiando e replicando. Então, se eu estivesse por fora, eu falei, por que eu vou comprar esse produto, esse serviço, se é igual ao que já existe? Exatamente. E foi exatamente isso que passou na minha cabeça quando eu comecei a desenvolver a marca. E aí isso começou a me gerar um incômodo. E eu tenho uma personalidade um pouquinho forte. Então, então eu pensei exatamente, não tem sentido, não tem lógica a médio e a longo prazo, de um ponto de vista pessoal, de um ponto de vista olhando para o mercado, não tem sentido, porque é um negócio que dá muito trabalho, o risco é muito alto. E aí eu comecei a me aventurar. Já desenvolvi o primeiro projeto muito a cara da marca, um produto diferente, né, no mercado, com uma embalagem diferente, uma volumetria diferente, uma campanha diferente, e aí já foi muito provocativo. E era o que eu queria. E aí as pessoas começaram a ficar curiosas. Em seguida, eu comecei a perceber que eu poderia pagar realmente por fora para criar essas fórmulas. Então, eu comecei a buscar pessoas que pudessem me auxiliar. Assim, realmente as fórmulas seriam 100% da marca e poderiam ser... é algo mais demorado, é algo que custa muito mais caro, mas é isso, é algo muito mais autêntico, que eu acho que consegue contribuir, né, muito mais. Na época, eu lembro que ali foi uma época um pouco antes também de pandemia, a gente começou aquela moda muito grande das sobrancelhas laminadas, as sobrancelhas mais direcionadas, mais arrepiadas. Começou uma moda, o modo de comportamento eu acho que ele mudou muito, né, no pós-pandemia, muito rápido, a gente viu isso em todas as áreas. E a sobrancelha, eu acho que ela veio muito disso. Cabelo, né? As pessoas passando por transição capilar. Sobrancelha mais selvagem? Isso, mais selvagem. Só que o que aconteceu? Então, a gente tinha uma demanda de mercado, mas a gente não tinha um produto que fizesse isso. A maioria das pessoas usavam gel de cabelo. E aí, eu falei, eu vou criar um produto desse. E aí eu comecei, só que pergunta se eu consegui. Eu não consegui. Eu fiz mais de 40, 50 e o negócio não ficava. Ele ficava na hora, mas não da forma que eu considero ser muito bom. Não permanecia. E aí eu continuei. Aí mudei de indústria e não deu certo. Eu fui pra outra. Aí eu contratei um farmacêutico, uma química, né? Pra fazer esse projeto independente. E aí, mais de 40 fórmulas, o projeto saiu. Nós temos esse produto, ele é o Luminate, é um dos produtos mais vendidos da marca.
tem que tentativa e erro. E erro, exato. Mais de 2 anos, né, para fazer esse produto. E assim, eu tinha um timing, porque a gente tinha uma necessidade, uma demanda de mercado. Só que não adianta, eu ia querer fazer em 6 meses um produto. Tem hora ruim. Que você fica frustrado, né? Mas não tem jeito. Eu poderia, sim, eu fiz, mas um produto que não entregava aquilo que eu achava que o mercado pedia, aquilo que eu entendo como excelente, né? E aí, com muita dificuldade, o produto saiu e aí virou um sucesso, porque, claro, o produto ele foi criado do zero, ele foi pensado para essa finalidade, sabe? E aí, hoje, nós já temos 2 versões dele, que é um em bisnaga, um outro com um aplicador, né, mais voltado para o consumidor final. Então, isso é algo que eu acredito muito e que eu trago para a marca em todos os produtos, sabe? Essa autenticidade, esse olhar, e aí isso envolve correr mais riscos, não tem como, né? O que você vê no mercado, o que é a maior, vamos dizer, carência do mercado em termos de maquiagem? O que você vê que falta de produtos que fazem X ou Y? O que você acha que é mais complicado, especialmente no Brasil, pensando no Brasil? Uma das coisas, cores, né? Essa assertividade e precisão nos tons, nas cores, porque nós viemos, acho que, de um cenário onde as pessoas ficavam replicando coisas que ouviam, então, sem estudos profundos. Eu sou só uma entusiasta, né, aluna da Pri, mas eu entendo que falta essa compreensão, inclusive de grandes marcas, um conhecimento profundo, talvez uma busca mesmo por um profissional para fazer análise, para construir isso dentro das marcas, para ter mais assertividade, para ser algo mais abrangente. E a questão da pele mesmo? De subtons principalmente, sabe? A gente tem uma denominação hoje como base quente, fria, neutra, pronto, mas não, né? E isso não atinge. O que eu estava pensando antes de vir para cá, vindo aqui. Nós estamos num mundo em que 1/3 da população está na Ásia. Isso quer dizer que tem 1/3 de 8 bilhões, 2 bilhões e não sei quantos milhões de pessoas na Ásia. Tem os outros 2 bilhões ou mais, sei lá quantos, que são árabes, que são negros, que são as peles pretas, né, como diz as peles pretas, mas que são miscigenadas, etc., Só que a indústria é feita para pele branca. Então, a maioria das pessoas não serve. Exato. Não tem nada a ver. Exato. Porque a pele branca, pessoas que têm pele como que eu tenho, até isso está desaparecendo na Europa e nos Estados Unidos por causa da mistura de raças. Sim, verdade. Não tem essa... que os primeiros estudos de cor da pele foram feitos na Alemanha, né, e tal. Essa gente não existe mais. Sim. Então, quem são os clientes? Assim, a maioria tem que pegar aqueles produtos e meio adaptar, e ele fica mais ou menos. Tal. Mas eu fico pensando, a Índia... São 1,3 bilhão de pessoas que têm peles completamente diferentes e não tem produtos para eles. Exato, eu entendo, né, como dona de marca própria, que é uma obrigação de mercado e uma sensibilidade com o outro, porque não existe, assim, você está dando o exemplo da pele preta, mas às vezes a pele muito, muito clarinha, muito branca também, não tem, né, eu enfrentei exatamente esse desafio agora, criei um pó para marca, e ele era um pó muito... com essa ideia que eu acredito que eu te falei, um acabamento glow, então ele tem micropartículas de brilho bem delicado, porque aí quando a gente sela a pele, a gente consegue selar de forma natural, sem criar aquela estrutura muito matificada, né? Só que um grande desafio foi criar esse pó com tanta mica, tanto com esse acabamento acetinado brilhante, em diversos tons de pele. E os tons mais desafiadores, porque a indústria muitas vezes não tem esse conhecimento tão profundo, e também pela própria matéria-prima utilizada, porque ela tem uma característica mais esbranquiçada, foi criar as cores 5 e 6, porque a gente tem um tom de pele preta e um tom de pele preta retinta. E quando nós estávamos no processo de manipulação com campanha pronta, a cor 6, 5 ou 6
a 6, né? Você Foi falando mais... naquela 1, 2, 3, 4, 5, 6? É porque o 6 seria o mais escuro. O mais escuro. O meu tom 6, ele deu problema. E aí, eu bati o pé. Eu falei, eu não lanço sem ele. Eu não lanço. A campanha estava pronta. Nós fizemos um investimento altíssimo para desenvolver. Só que aí eu fui pro laboratório. Eu falei, aí nós adiamos o lançamento meses e meses, isso significa, né, perder dinheiro, obviamente, mas isso é inegociável para mim. Porque se a marca não abraça todo mundo, não tem sentido. Então, qual o sentido, né? Não tem sentido. E aí foi muito desafiador, porque foi um processo inverso para tentar descobrir mesmo. Era ali final de ano, Natal, Réveillon, a gente estava dentro da indústria, movimentando todo mundo que tinha o conhecimento realmente de cor. Então, esse que você está falando é para pele preta. Pele preta. Pele preta não, mas retinta, a inclusive. preta, né? Preta retinta. Inclusive, o nosso modelo... O blues que hoje a gente Isso, chama. nosso modelo estrela dessa campanha foi o Júnior. Ele é um venezuelano. Assim, preto, lindo, Naquele maravilhoso. azulado. Aham, azulado, exatamente. Assim, mas esses pós, né, eles já tiveram essa complexidade pra gente desenvolver. E aí, na hora de lançar, imagina, 2 anos e pouco desenvolvendo a fórmula, na hora de lançar, dá problema. Aí, na cabeça de muita gente, lança assim mesmo. Eu falei, eu nunca. Porque Não lanço. Ele chama Velvet mais Glow. Ou menos? Não teremos Velvet Glow. Não é nem o produto mais ou menos, é o produto que ele não abraça todo mundo. Ele te atende, mas ele não atende ele. Ele te atende, mas ele não atende a minha cliente de pele preta. Não tem sentido. Então, o que é? Né? Não tem sentido, mas aí foi importante. Ele provavelmente era mais para aquela pele mais jazz, mais marrom escuro e não tão azulado. Não, ele mas o problema é que nós temos a mica, o brilho, sabe? Aquele o bem fino. Ele não funcionava. O brilho, ele interfere, porque aí você precisa ter uma carga de pigmento muito maior. Deixa eu entender assim, é como se fosse o brilho, fosse como eu pintar em cima de tentar fazer uma cor muito escura com uma tinta aguada em cima de um papel branco. Isso. Eu pego a tinta preta, só que quando eu coloco, ele não fica preto, ele fica cinza. Você vai ter uma influência. Ali a gente tinha 2 desafios. O brilho, então, que a gente tinha uma intensidade, uma carga de brilho muito grande. Entendi. Então, para uma pele muito clara, eu tinha como se fosse um brilho mais champanhe. Para uma pele média, ele já ia estar ali num tom um pouquinho mais para um douradinho, assim. E para uma pele preta, eu precisava de um brilho mais intenso. Só que o brilho, ele era uma questão, né, ali na adequação da pele preta e ficou lindíssimo. Só que mais do que isso, nós tínhamos um segundo desafio, construir esse pó 100% à prova d'água. E nós temos uma matéria-prima que ela se chama aerosil. E ela também é responsável pelo controle ali da oleosidade da pele, mas por deixar esse produto mais à prova d'água, mais hidrofóbico. E isso no mercado hoje é muito importante. Só que ele é um pozinho branco. Ele é um pó branco. Então, quando você mistura... Exato. Então, você imagina a dificuldade. Mas essa dificuldade, ela foi considerada lá no início, igual eu te expliquei. Para mim, era inegociável e nós fizemos. Mas tem que achar a solução. Solução deve ter. Só que o problema foi, nós fizemos. Só que na hora, uma coisa é fazerem uma bancada no laboratório. Outra coisa é fazer uma linha de produção muito grande. E aí, na hora de tirar da bancada e levar para a linha de produção, começou a dar problema. Mas aí, né, foi onde realmente eu não negociei, porque isso é o tipo de coisa para mim que não tem negociação. E aí deu certo, o pó foi um verdadeiro sucesso. Tem sido, né, um verdadeiro sucesso. As pessoas gostaram muito porque realmente é algo diferente no mercado. Nós abraçamos essas tonalidades que eram tão importantes, com esse acabamento glow, com essa resistência à água, mas foi muito desafiador. Entendi. Não, porque esse processo é uma loucura, né? Que você tem que... Por isso que você vê, a empresa vai desenvolver, não sei, vai lançar produto X. Ficou 6 meses atrasado, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que não estava certo, né? Sim. E o processo criativo é assim. É assim. E essa indústria, esse processo em especial, as pessoas compreendem pouco dele ainda, porque é algo muito novo no Brasil. O que era muito comum, as grandes marcas têm fábrica própria. Então, terceirizar todo esse processo é muito complexo. Você não está ali dentro. Hoje nós temos vários produtos... Você não pode chegar em cima, você tem que fazer assim, porque não é seu funcionário. Né? Você não está ali, né? Nós temos alguns produtos que são desenvolvidos na Ásia, na China. E assim, a China é surreal. É muito
tecnológico. É impressionante, não tem nada que eu falo, né, com o pessoal dessa nossa indústria que eu quero fazer que não tem como. Tudo tem como. Tudo tem embalagem. À frente de assim, muito à frente de todos. Muito à frente. Eu acho incrível que, por exemplo, o Trump quer levar indústria de volta para os Estados Unidos. Eles não têm como fazer como os chineses. Não. É uma ilusão. Eles têm uma capacidade produtiva, um acesso, uma expertise que é assim. É uma ilusão achar que você vai poder fazer igual que eles fazem. Não faz. Eles é impressionante. Até a capacidade de trabalhar, a disciplina. Não existe isso. Aqui não tem a disciplina do chinês. Não. E nesse mercado, assim, eu brinco que a China parece que é um universo paralelo, entendeu? Eu que comecei a desenvolver os produtos aqui, é óbvio, nós temos indústrias excelentes, profissionais muito capacitados também. O brasileiro, ele é criativo, ele é genial, sim, né? Sim. Mas do ponto de vista de tecnologia, é diferente também, não é? O acesso. Ele não tem ainda. E pode ser que adquira, mas isso é um processo também. É um processo, Isso depende de ter as escolas, as faculdades, as instituições, etc. Porque não é de dia para noite que você faz isso. Profissionalizar pessoas, mas ainda tem o outro problema. Eu acho que aí é o acesso mesmo a máquinas, né? O maquinário é muito caro, é tudo... Incentivos. Sim, incentivos, tudo isso. Mas aí, fazendo lá, eu vejo tanto que mesmo fazendo fora, fazendo na China ou fazendo aqui no Brasil, é um processo moroso, ele é um processo demorado. Sim. Não só lá tem a questão de logística, transporte, né? Os produtos que nós fazemos na China, eles vêm de navio. Então demora aqui 6, 8 meses para chegar, às vezes, um produto, né? Pelo menos 5 meses vai demorar. Sim. Mas aqui no Brasil também, eu desenvolvo, assim, uma fórmula, 1 ano e meio, 2 anos, para desenvolver uma fórmula do zero. Quando essa fórmula está pronta, e eu vou industrializar, porque eu pego da química e eu vou ver realmente aonde que eu vou fazer, tal, pego a fórmula aberta. Eu decido uma embalagem. E a gente não tem muita escolha, aqui são poucas opções. Por isso que fica tudo igual. E aí, às vezes, a pessoa faz, eu faço isso, e aí você faz nessa, só que com o escrito da sua cor. Aí a pessoa fala, a Alice tá copiando o Felipe tá copiando a Alice. Você não tem opção. Não tem opção, as pessoas não sabem, não entendem isso. No shopping para comprar uma roupa, é tudo igual. É isso, as pessoas aqui não têm opções com relação à embalagem. E aí, uma embalagem demora 6, 7, 8 meses também para chegar. A embalagem. Então, a gente pega uma fórmula aí 2 anos, mais 6 meses de embalagem, mas o processo da produção, você tem quase 3 anos para fazer um produto. Nossa Senhora. É absurdo. Sim. Não, e agora eu fico pensando em não só no negócio, minha cabeça é assim, começo a pensar em outras indústrias e como isso deixa todo o mercado engessado em todas as áreas. Porque não tem inovação, não tem visão, não tem... Sim. Então, eu vejo, nós estávamos falando da educação. Há tantas possibilidades na área da educação que as pessoas não estão percebendo. Surgiu esse ensino online. E o que o governo está fazendo? Falando que universidades não podem fazer esse ensino online. E não estão vendo como que eles podem absorver isso para transformar o ensino para uma coisa muito melhor. Sim, dá mais acesso, né? Não é você ficar... Bom, nós vamos tirar o pessoal da sala de aula e fazer todo mundo online. Não é bem isso. É como é que você pode usar o lado bom com o lado bom do outro, da parte presencial, como uma coisa funciona e outra, porque se você pode melhorar, não é melhor? E dá acesso para mais pessoas, Mas é que as pessoas têm que pensar. Sim, é verdade. Tem que ter uma visão um pouquinho maior. Não é... Você vê... Todo mundo quer fazer igual. Uhum. Você vê, por exemplo, maquiadora. Eu vou abrir o estúdio. O que ela faz? Eu vou olhar para ver. Como que a fulana está fazendo? Não, é como você quer fazer.
o que faz sentido para você? Qual é o seu estilo? O que é... E isso volta mesmo à questão do visagismo. Se eu vou fazer uma maquiagem, se eu fosse uma mulher, eu não vou usar maquiagem, mas vamos dizer que eu fosse usar maquiagem, por exemplo, que eu acho um campo que ninguém pensou. Usar maquiagem no esporte. Uhum. Como os guerreiros usavam. E que se você usa isso com visagismo, nossa senhora, você cria umas coisas que você mexe com o emocional da pessoa, etc. E que ele pode ser um muito melhor esportista. Uhum. Mas ninguém pensa isso não, porque o homem não usa maquiagem, não sei o quê. Mas não é maquiagem para você igual da feminina, né? Mas para que eu quero fazer uma maquiagem? O que é o meu diferencial? O que eu quero oferecer que é melhor do que a Maria que está do meu lado está oferecendo? Senão, se eu vou fazer igual, porque o cliente vem para mim e não vai para a Maria que está lá fazendo há muitos anos. As pessoas não pensam. Mas eu acho que acaba sendo o seguinte, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o brilho de acreditar na gente, sabe? A gente vai deixando a nossa intuição de lado, e eu acho que isso também, com esse aumento do tempo que as pessoas passam, né? Nós passamos nas redes sociais, isso gera uma linha de comparação que ela é muito ruim. A pessoa acaba achando tudo que o outro fala relevante, tudo que o outro faz mais bonito, e não olha pra si. Né? Nós somos seres muito diferentes. E aí eu entendo, por exemplo, quando eu penso na minha técnica de maquiagem, quando eu penso em um produto que eu faço, ele só é daquele jeito porque não é só a assinatura da minha técnica, aquilo ali é um compilado, é um conjunto de histórias, de emoções, de experiências, né? De quem eu sou. Uhum. E isso é diferente de outras pessoas. Porque não tem ninguém igual. Né? Igual. Então, quando a gente aprende, eu acho que é explorar mais disso, quem nós somos, projetar nossa marca pessoal para o mundo, a gente consegue esse lugar diferente. Mas, normalmente, a gente está olhando a vida do outro o tempo todo e aí querendo ser igual. Isso serve para a própria pessoa, como ela quer se apresentar. Uhum. E tem que lembrar que o que se vê nas redes sociais 90% é espetáculo. Uhum. Verdade. Não tem conteúdo. É um trecho. É uma coisa passageira para chamar sua atenção, mexer com seu sensorial e chamar mas que vai ser esquecido em 10 segundos. Até vir outra coisa que vai ser um outro espetáculo. Então, quanto espetáculo em cima de espetáculo, até que ponto você vai chegar? Sim. E aí, o que é o diferencial? É quem mostra conteúdo. Uhum. Agora, Agora, você tem que ter espetáculo. Mas como que você pode fazer espetáculo sem destruir seu conteúdo? Isso seria, vamos dizer, a chave principal, porque ficar fazendo dancinha, fazendo uma coisa, etc., e daí? Agrega o que na vida de quem? Exatamente. Então, eu vi o seu perfil lá no Instagram. O espetáculo é a própria maquiagem. Obrigada. Né? A pessoa olhar isso e falar, uau, isso aqui e tal, isso aqui é legal, isso é muito bonito, olha a pele como está muito bem feita, como a cores, como tem harmonia, etc. Esse é o espetáculo, mas é o conteúdo que é o espetáculo. Sim. Uhum. Não é você ficar lá fazendo aquilo, dançando. Se expondo. Porque se você ficar lá se dançando e fazendo coisas, etc., você vai destruir aquele conteúdo. Gera um ruído, né? Muitas vezes na comunicação. Uma contradição. Uhum.
Porque o que é importante? A sua dancinha ou a maquiagem que você está fazendo? Eu falo isso muito com as minhas alunas. Eu tenho um curso online que é o Beauty Business. Nesse curso, eu abordo toda a minha metodologia de maquiagem beauty, mas essa parte de marketing, de negócios, de marca pessoal. Porque é o que eu te falei que eu acredito, né? Que não tem como uma pessoa crescer um negócio sem dominar o 360, uma visão 360. E aí, quando eu fico na dúvida sobre o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu sempre penso como eu quero ser lembrada, qual a mensagem que eu quero deixar ao fazer. E eu acredito muito no diferencial técnico, porque cada um tem uma assinatura, mas somado à personalidade da pessoa. Então, eu acho que quando a gente consegue unir essas duas coisas, eu coloco a técnica com a assinatura do jeitinho que eu penso. E isso, claro, que vai mudando, né, ao longo do tempo e tudo, mas do meu jeito, com o meu tom. Né, da forma que eu falo, com as palavras que eu utilizo, trazendo o que eu acho que é relevante. Eu acho que isso traz a diferenciação pra gente, sabe? Dentro do mercado. Autenticidade, né? Autenticidade. Só que muitas profissionais na área da maquiagem, elas associam o resultado, né, sucesso, reconhecimento só à técnica. E a técnica, ela é só um ponto do que nós fazemos. Não tem como. Não tem como. No feed do Instagram, às vezes a gente se apaixona pela pessoa, né? E não pelo trabalho. Não só pelo trabalho da pessoa, né? Isso aí. Nós temos que terminar, porque já faz 1 hora. Voou, né? Voou, uma pena. Mas muito obrigado por ter vindo aqui. Foi muito legal a conversa. E eu espero que todo mundo tenha gostado. Mas muito obrigado, espero que você volte. Eu que agradeço muito, espero ser sua aluna em breve, porque como eu contei, né? Inicialmente eu aprendi muito em paralelo, mas nos primeiros cursos que eu fiz, eu tive 2 professores visagistas que eles utilizavam o seu método lá para ensinar. E aí foi quando eu ouvi falar sobre você, sobre os seus livros, e passei mesmo a acompanhar o seu trabalho. Então, para mim é realmente um presente estar aqui, uma honra. Vai ser um dia que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Muito quando obrigada. Você fizer o curso, então aí você vai ficar doidinha. Eu vou ficar, tenho certeza. Muito obrigada, filho. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado a todos. E deixe seu like, deixe seus comentários. E até o próximo episódio de Visagismo em Foco.